Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e no vídeo de ontem, no caso domingo, no caso o vídeo da derrota do Santos para o Grêmio, eu critiquei as saídas de Escobar e Roleiser, porque obviamente sem as justificativas dadas na coletiva, eu apenas poderia deduzir que eram por uma opção do treinador e não por cansaço. Ainda acho que elas foram erradas, ainda mais quem entrou no lugar do Escobar, mas na coletiva após o jogo, Kleber Xavier disse que as substituições foram feitas por desgaste, inclusive afirmou que o Escobar talvez nem devesse ter jogado ontem, acabou jogando, mas enfim, ficou mais do que deveria em campo. Então eu tenho uma pergunta, por mais que a opção tenha sido, a saída, né, tenha sido justificada. Desgaste com o quê? Antes de responder essa questão, a gente mostra, claro, a bolsa TOT, porque lá na GoCase, com 10% de desconto usando o cupom Eu Vim de Santos, você compra o presente de Dia das Mães para a sua mãe. Pode ser essa bolsa, pode ser capinha, pode ser os copos térmicos, pode ser, por exemplo, o copo Life. Chegou aqui o copo Life, ó. Eu personalizei com o meu nome e com o símbolo do Santos, claro, mas você pode fazer com qualquer tema, com o nome da sua mãe, pode botar até um mamãe, por que não? Presentei sua mãe com produtos de qualidade lá na GoCase, tem, usando o cupom Eu Vim de Santos, você tem desconto, que é muito importante. QR Code na tela, link na descrição lá para a GoCase. Foi um jogo que a gente precisava fazer algumas mudanças, né? Porque alguns jogadores estavam muito desgastados. O Roleiser foi um que eu substituí por desgaste também, né? A preocupação principal e a maior com o Roleiser e o Escobar, a gente teve que fazer as duas substituições. As outras foi parte do jogo aleatório, né? De tentar colocar um jogo mais avançado depois, com a entrada do Charmon e com a entrada do Xavier, né? Mas, peraí, o Santos disputou, ou disputa, né? Eu já estou contando no passado, o Paulista, 3 competições neste ano. Eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de maio. E o Santos disputou até aqui, contando amistoso com o Coritiba e, claro, a partida contra o Grêmio, 22 partidas em 2025. Não estou falando que é fácil jogar 22 partidas no ano, também não estou falando que é difícil, estou trazendo um dado. O Santos jogou 22 partidas. O Santos é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. Aliás, deixa eu pontuar que isso não tem nada a ver com o Escobar e com o Roleiser. No caso dos dois, mais um bom tempo, inclusive justifica o cansaço deles com correr pelo resto. Afinal de contas, não tem muito jogador do Santos se matando em campo, então eu entendo a exaustão. Mas o ponto é mais geral, na verdade. Porque o Santos é um time lento, o Santos é um time cansado, como o técnico deixou claro. O Santos tem 22 jogos e é o 19º colocado no Brasileiro. Eu peguei os 6 primeiros colocados. Eu, inclusive, achei na cabeça quente que eu poderia estar errando com essa pauta, mas o Edu trouxe sem a gente ter conversado sobre na live do trio dessa segunda-feira. Então eu falei, faz sentido. E eu tinha separado, e separei e trago para vocês aqui, os 6 primeiros colocados. Quantos jogos e competições os rivais, os principais rivais do momento no Brasileiro, têm no ano? O Palmeiras joga 4 competições, né? Eu tô contando o Paulista também, mas eles têm a Libertadores, além da Copa do Brasil e do Brasileiro. Não tô nem contando o Mundial, tô falando até agora, hein? 27 partidas, já jogaram 5 a mais que a gente, é até uma conta fácil, as 2 da final do Paulista, mais partidas da Libertadores, está ali, alguns jogos a mais, 27. O Flamengo, que é o 2º colocado no Brasileiro do momento, tem 5 competições, porque você ainda acrescenta a partida da Supercopa, 27 jogos no ano também. O 3º colocado é o Bragantino, que também tem só 3 competições, tem o mesmo número de jogos, 22, mas ganhou do Santos com uma facilidade enorme e é o 3º colocado. O desgaste desceu a serra, chegou no nível do mar, mas não foi para a terra da linguiça. Entendi. Eles que foram eliminados pelo Santos no Paulista, ou seja, jogaram uma partida menos só que a gente lá. O Cruzeiro é o 4º colocado. Eu tô pegando dados do Ogol, tá? O Cruzeiro é o 4º colocado, 4 competições, o Mineiro tem menos jogos e por isso eles fizeram 21 partidas até aqui no ano, mas vai a 22, igualar o Santos nesse meio de semana, porque eles jogam pela Sul-Americana, coisa que o Santos não joga. Em quinto lugar está o Fluminense, 4 competições e 28 jogos já, 28, 6 a mais que o Santos. Em sexto, o Bahia, que tem a Copa do Nordeste. Você pode falar, eles revezam bastante, né? O time tem jogador poupado na Copa do Nordeste, no Baiano, mas são 5 competições. 33 jogos no ano. Então, 33 para o Bahia, 27 para o Palmeiras, 27 para o Flamengo. O Bragantino tem o mesmo número de jogos, mas é 3º colocado.
esses times não se desgastam que nem o Santos. É só o Santos, porque aqui em Santos é muito calor, e é de fato, apesar de estar numa época até decente. Aqui o desgaste baixa. Todo mundo tá mortinho em campo. Nos outros times, não. Os caras jogam mais competições, com uma pressão maior, por exemplo, Libertadores, e conseguem render a ponto de ficar num G6 aqui que eu tô colocando. Porque você pode até alegar, pô, o Palmeiras, o Flamengo, o Bahia, são times de Libertadores, eles são mais fortes, beleza. O Fluminense pode até não ser time de Libertadores, mas tem grandes jogadores e tal. Beleza. O Cruzeiro fez um gigantesco investimento. Não que tenha dado tudo certo, não. O Dudu tá indo embora. Mas enfim. No Bragantino não dá. No Bragantino, me desculpa. Não tem um A que você fale que o Bragantino tem que estar lá e a gente tem que aceitar ficar em 19º. Então eu queria saber que desgaste é esse. Que só baixa na Vila Belmiro, no CTR Pelé, que é outro bairro, mas eu esqueci porque troca o bairro ali. Ou é o mesmo bairro? Não sei, não me importa. E não pega lá em Bragança, não chega no interior de São Paulo, não chega na capital, não chega no Rio de Janeiro, não chega em BH e nem em Salvador. Realmente fica curiosidade. Tem um outro ponto, nenhum desses times citados, nenhum, hein? Teve 3 semanas de descanso. Ah não, o Bragantino talvez tenha tido, né? Vamos ser honestos aqui. Nenhum dos outros 5, os que jogam Libertadores da Sul-Americana, tiveram 3 semanas de descanso entre a eliminação no estadual, ou o título, né? Para voltar a jogar no Brasileiro. O Santos teve. O Santos ficou 3 semanas sem jogar. Foram 21 dias sem notícias, sem nada. A live do trio faturou exatamente R$3 durante 3 semanas. Eu tive que pagar o, entre aspas, salário da Gabi e do Edu. Foi R$1 para cada, porque a gente obviamente divide em 3. Não tinha assunto. Mas o Santos está desgastado. Os caras estão jogando a Libertadores a sério. Não, esses estão inteiros. Eu acho muito curioso. Cara, eu acho realmente bizarro, porque assim, por exemplo, o Bom Tempo e o Roleiser, né, passando por jogadores, eles claramente correm pelos jogadores do meio campo. Você pode alegar que o Schmidt fez uma boa partida contra o Grêmio, eu vou discordar, mas eu te entendo. Visões, eu tenho que respeitar, mas não é exatamente um corredor, né? Não ocupa com velocidade partes do campo. Tem um vídeo aqui da semana passada, no máximo retrasado, de como o Schmidt basicamente não corre rápido. O Roleiser tá se matando, antes era o Bom Tempo. O Escobar, porque é o único no sistema defensivo que tem boas marcas de defesa. Ele, inclusive, é quem mais desarmou em média no Campeonato Brasileiro. Eles correm, eles tentam. De resto, quem você fala, pô, esse cara tá se matando em campo nesse nível físico? Não tem. Não tem. E vem de intertemporada. Ninguém ficou 3 semanas parado, ou quase ninguém no Brasil. O Santos ficou. Ok, o time ser pior que o do Palmeiras e do Flamengo. Esse pode ser o argumento definitivo. E de fato é. Mas também está sendo pior que todos os outros. De novo, o exemplo do Bragantino aqui para mim é muito claro. Por que o Bragantino é 3º colocado do campeonato e o Santos é 19º? Qual a diferença? É o La Quintana? Eu acho que não. Assim, a gente conseguiu tomar gol do La Quintana, mas eu vi o La Quintana jogando bola aqui perto. Não acho que ele seja a diferença que vai colocar um time em 3º em vez de estar em 19º. É o Sacha? Sacha é bom jogador. Jogou aqui no Santos, a gente sabe. Mas não é ele que faz essa diferença. É o John que acabou com o meio campo do Santos? Com todo respeito ao John, que se fosse um gênio da bola, estava no Palmeiras, não no Bragantino. Assim, qual é essa diferença? É só pressão. O desgaste então é psicológico? Então contrata psicólogo. Se o desgaste é psicológico, contrata psicólogo, porque o Santos não tem. O Santos não tem no profissional. É bom citar isso. Então, assim, o desgaste é o quê? É perdendo o jogo porque você tem que correr atrás? Porque eu lembro sempre desse exemplo do Atlético de Madrid, numa das finais da Champions com o Real, que eles fazem o placar e tem que segurar o jogo inteiro e tomam um gol no último lance do Sérgio Ramos. Que é o mesmo ano, salvo engano, posso falar uma besteira confundindo jogos e, enfim, não muda nada, mas aí eles perdem na prorrogação mortinhos, assim. Ficaram o jogo inteiro defendendo. Só que eles estavam ganhando o jogo. Porque o Santos nunca tá ganhando o jogo e aí tem que se defender. O Santos tem que correr atrás. É esse o desgaste? Talvez seja. Mas é um time que corre atrás, não é fazendo pressão maluca. Não é amassando o rival. Né? Que jogo o Santos amassou depois de sair atrás? Contra o São Paulo não foi. Contra o Grêmio não foi. Contra o Bahia até virou, mas não foi amassando. O Bahia recuou bastante, inclusive. E o Santos começou a chuveirar a bola na área. Qual foi a partida que o Santos amassou para ter um desgaste desse? Eu tô fazendo perguntas mesmo, tá? Porque assim, eu não consigo me conformar que esse time esteja tão desgastado assim.
De novo, eu não tô falando só dos dois que saíram e do bom tempo que saía nos jogos anteriores. Eu tô falando do elenco inteiro. Claramente era um elenco cansado. Qual é a preparação física? Porque assim, regenerativo tem toda semana, folga tem toda semana. Virou moda falar que é lei, que tem que dar folga. Tá bom, dá folga. Opa, belezinha. Tinha folga de 4 dias no meio lá do campeonato com caixinha. Tem folga longa toda hora. O regenerativo é bem feito. O que mais precisa fazer? Só se for não treinar. Ó, a gente não treina mais, tipo NBA, que você tem que viajar pra lá e pra cá todo dia. Time de NBA mal treina. Não treina mais, só joga todo dia. Quer dizer, todo dia que tá marcado, né? Futebol não é basquete. E o resto você vê vídeo, assiste um Netflix, assiste um vídeo aqui no YouTube. Toda hora, todo mundo tem tarde livre, porque o Santos treina de manhã, então a tarde tá livre. Ah, mas o treino só fez à tarde. Dormiu até tarde de manhã. O corpo tá tão cansado assim que com um dos períodos do dia, e a noite tá sempre livre, você não consegue recuperar o corpo, eles estão sempre cansados. Da onde vem esse desgaste, cara? É a idade, o Santos não é um time exatamente jovem, mas assim, se você tá falando que são os caras mais velhos que cansam, então por que você renova com os caras mais velhos até 2027? Né? O Santos renovou com um dos jogadores mais lentos do elenco. Enfim, é a pergunta, onde está esse desgaste? Que desgaste é esse? Fico aqui agradecido se alguém me der a resposta, se esse vídeo não faz sentido e o desgaste é muito claro e tem um motivo muito óbvio e eu não estou enxergando, por favor, comentem, porque eu não estou conseguindo e a gente faz o canal junto, vocês vão me explicar. De resto, fica a minha dúvida. A verdade é que desgastado estou eu, desgastados estamos nós, torcedores do Santos.